João, capítulo 17, de 1 a 26, a oração de Jesus. Depois de dizer todas estas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isso: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas, para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas, tanto quanto me amas. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então, eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Amém. Nossa, que texto, hein? Que texto. A Socorro, oração. Edna, você foi me dar esse texto para ler? Ai, a oração de Nada, Jesus querida. é emocionante, né? É, Eu não, foi Deus que colocou no meu coração para pedir para você ler, e você leu de forma muito esplêndida, viu? Foi maravilhoso ouvir sua leitura. a gente foi vendo a emoção tomando conta, né? Cada palavra, porque é um texto emocionante mesmo, né, gente? Saber que Jesus
lá no princípio da igreja, já orou por nós, já disse como seria, e continua aqui sentado à mesa conosco, falando a mesma coisa. Olha, vocês precisam estar na verdade. Olha, a verdade é a minha palavra. Por isso que a gente tem que insistir, viu? Agora que vocês já pegaram o amor pela leitura da palavra, e vocês estão lendo, agora vocês têm que insistir e proclamar que as pessoas leiam a palavra de Deus, porque o que vai transformar a vida das pessoas é a ação do Espírito Santo através do conhecimento da verdade. E era isso que Jesus está dizendo, é isso que Jesus está dizendo, né? Mas vamos lá, vamos por partes. Vamos do começo aí. Quem é que quer começar? Nossa, tem tanta coisa nesse texto que não dá nem, mas como nós vamos por partes, vai dar, né? Vai dar. Quando eu até lembrei de uma aula nossa de discipulado, né? A vida eterna é conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste ao mundo. Quer dizer, Jesus começa orando por cada um de nós, né? Pensar que Jesus orou por mim nesse momento, né? É por isso também que a emoção vai tomando conta, porque quando você contextualiza, ele pensou em mim, né? Quando estava falando com o Pai. Mas esse primeiro trecho é que assim Jesus glorificou o Pai aqui na Terra, completando a obra que ele veio a realizar. Quer dizer, não era somente nos resgatar, né? Claro que o somente é muita coisa, o nosso resgate, mas ele veio glorificar ao Pai e veio como nós, porque quando ele se separou do Pai, ele perdeu a glória, por causa do pecado nosso que ele assumiu, né? E aí, então, agora ele pode ser glorificado novamente, porque volta para o Pai, e aí ele lhe dá glória e deixa quem aqui está nele na condição de glorificado também, de pegar aquela glória que nós perdemos lá no Éden. Nós crescemos, nós nascemos, nós somos criados para dar glória ao Pai. E naquele momento de rebeldia, nós saímos, deixamos de dar glória, saímos desse estado. E aí Jesus vem e completa a obra, glorificando ao Pai e nos colocando nesse lugar de novo, de dar glória ao Pai. Ele fala exatamente, deixa eu ver o versículo, porque eu já li tanto lá para frente que eu já nem sei mais onde está. Mas ele diz exatamente... É o 5, né? Agora glorifica-me e leva para junto de ti, para que a glória que eu tive antes do princípio do mundo, para ele receber. E ele faz o mesmo com cada um de nós, lá no começo, né? Quando ele nos coloca de novo, resgatados com Deus, nos coloca nessa condição de dar glória ao Pai. A glória que nós perdemos. De volta, dá filme isso, né? De volta perdida. É interessante esse comentário sobre o que é a vida eterna, né? Eu lembro, quem já viu alguma aula de oração, eu já falei isso, quando é que a vida eterna começa, né? Já falei isso, né? Quando é que eu acho que essa ideia de que vida eterna é uma coisa separada de tempo da nossa vida terrena, de alguma forma mas como se fosse alguma coisa futura, né? A vida eterna, ela é eterna. Se ela é eterna, ela não tem nem começo nem fim, né? Então, isso que a Esther disse, nós estávamos lá na vida eterna, junto com o Pai, né? Nós estávamos lá. Só que, por conta do pecado, nós caímos e nós saímos da presença do Pai. Então, vida eterna é estar na presença de Deus, né? Então, o que Jesus fez? Até Jesus, o homem não conseguia chegar até Deus diretamente. Ele precisava de um sacerdote, ele precisava de um símbolo, né? Com exceção de alguns homens escolhidos, né? Como Moisés, que esteve na presença de Deus, alguns dos profetas, né?
A gente não conseguia ter acesso direto ao Pai. O que Jesus fez? Jesus veio, ofereceu o sacrifício, a própria vida dele, e nesse sacrifício ele nos colocou de volta a possibilidade de estar na presença de Deus, né? E aí ele fala, vida eterna é isto. Olha o que é vida eterna. Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo, né? Então, quando a gente ora em nome de Jesus, não é só um ato protocolar, um ato formal, né? Em nome de Jesus, então vai acontecer. Não, quando eu oro em nome de Jesus, significa que eu estou na presença de Deus, por meio de Jesus Cristo, né? Então, orar em nome de Jesus é entrar nessa presença de Deus por meio de Jesus Cristo, né? Fala, Angélica. Não, é bem interessante, né? Porque é tão simples, né? A forma como está falado, está explicado, e eu não sei por que tem que complicar tanto, porque o versículo é claro, e é Jesus falando. O que é a vida eterna? É essa, ponto, 2 pontos, né? Que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, porque ele está orando ao Pai, que te conheçam a ti e a Jesus, a quem enviaste, ponto. E no 16 ele já falou, não vos deixarei órfãos. Então, o Espírito Santo, nosso paráclito, conselheiro, amigo, encorajador, vai estar conosco para que nós possamos viver essa vida eterna que já começa aqui. Nós não estamos sozinhos, né? Então, acho que isso é um fortalecimento para a gente entender. E aí, para a gente poder viver essa unidade que ele fala, que é muito complexa, né? Na prática. Na teoria, ela é muito simples. Eu me converti num encontro que acontecia em Bauru há mais ou menos uns 40 anos atrás, que eram chamados Encontros da Unidade. Até hoje eu encontro gente no Brasil que participou desses encontros, que vinham pastores da Argentina e do Chile, quando a gente entrou dentro da visão do discipulado e falava-se da unidade. Muita gente do Brasil ia a Bauru. E o tema era esse João 17 teve um encontro, quando eu me converti, naquele encontro, era esse o tema, que sejam um para que o mundo creia, né? E foi um start de Deus, assim. E tanto que os encontros duraram por um tempo, porque é assim que Deus faz, né? Ele usa aquela situação por um tempo. Então, esse João 17, aqui eu falei, hoje eu não posso perder por nada. Eu estou aqui, mas eu vou levantar para assistir. Estou de férias, mas isso aqui faz parte das minhas férias, o alimento espiritual, né? Então, isso aqui é incrível, porque nesse capítulo ele dá muitas chaves para a gente, como a Esther falou, para a gente viver para a glória dele, para a gente viver essa vida eterna aqui. E vivendo essa vida eterna aqui, a gente vai conseguir viver em unidade, né? Que não é em união, não é grudado, é em unidade. Nós não somos iguais, né? Mas nós temos um Deus que nos ajuda a balizar essa unidade, né? Então é isso, essa vida eterna maravilhosamente explicada aqui por Jesus. Amém. Nada mais. Foi legal, Angélica, você falar, porque é simples demais, né? Jesus fala, a vida eterna é essa, conhecer a ti e a mim. E aí, como é que a gente vive entre cristãos se degladiando por outras coisas que nada tem a ver com a vida eterna? Nós somos chamados à vida eterna. Conhecer o Pai, crer em Jesus, o Espírito Santo, como você disse, que é o nosso Consolador, que fecha tudo, né, para a gente poder viver nesse mundo a vida eterna, aquela vida da glória que Jesus resgatou, né, de novo, de dar glória ao Pai. Então, assim, o verdadeiro evangelho é esse, é viver, conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E fim. Esse conhecimento, ele não é imposto. Por isso que quem vai evangelizar, quem vai testemunhar, tem que fazer como Jesus fez. Não é imposto. Né? Eu acho uma coisa que a gente não falou no começo, mas que eu acho que vale a pena a gente falar, depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou.
Quer dizer, todas as instruções tinham sido passadas, mas existia um ato de Jesus, e não era um ato demonstrativo, era um ato, claro, simbólico, marcante, um ato para que o testemunho dele de oração fosse visto, né? Porque ele poderia, quantas vezes fala na Bíblia que ele foi orar ao Pai em particular? A gente já viu isso várias vezes, que Jesus deixou os discípulos e foi orar ao Pai em particular. Mas essa oração, ele não só fez questão de fazer na frente dos discípulos, como provavelmente João entendeu que era para deixar registrado, né? Para que a gente perceba o que é a gente orar por alguém, né? Além da beleza da oração por nós, também é um grande exemplo de como é que a gente ora. Não é impondo a nossa fé. A gente ora na unidade nesse reino. Isso é glorificar ao Pai, né? É pertencer à glória dele, porque eu faço parte da glória do Pai, né? Essa unidade da glória, da glória de Deus, junto com a glória que eu desenvolvo orando, é que demonstra ao mundo o meu amor. Então, um evangelho que oprime, um evangelho que escraviza, um evangelho que impõe, que ele está certo. As guerras santas começaram em defesa desse evangelho que não é de Cristo. E quantas vezes nós mesmos entramos numa guerra para falar do evangelho de Cristo, aí a gente sai do princípio, né? O princípio é sacrificial, é aquele que continua orando, mesmo que o outro não esteja se movendo, mesmo que eu não esteja vendo o outro se mover, mas eu continuo orando dessa maneira amorosa, acolhedora, inclusiva, né? A gente fala tanto algumas palavras hoje em dia, né? Essa maneira inclusiva, não é um evangelho que exclui. Então, quando a gente vê, se a gente está pregando um evangelho que exclui, que condena, que diferencia, que tira a unidade, não é o de Cristo, gente, não é. Pode ser qualquer outra religião, mas não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o que acolhe, é o que inclui, é o que não pede currículo, é o que não pede santidade, é o que promove a santidade através da transformação do coração e não exige santidade para ingressar no evangelho. É o contrário, é uma via contrária. Né? Por isso que tem que ter conversão, tem que mudar a via. Você está na via indo na lei, na religião, na regra, no controle, no poder, e Jesus fala, muda de direção. É um evangelho de entrega, de amor, de acolhimento, de inclusão, é outro evangelho. E esse evangelho é o que as pessoas sentam, param e amam ouvir. É o evangelho que queima o coração. Né? Então, essa unidade que Jesus vai buscar aqui começa entre Deus e ele. Depois é entre Deus, ele e o humano. E esse humano torce e ora junto com ele e Deus, para que outros humanos percebam, testemunhem, aqueles, né, os escolhidos, sejam incluídos, até que toda a igreja esteja composta, e aí sim virá a volta do Messias, né? Interessante isso, né? Quem falou? Fala, Rose. Edith, e aqui no versículo 11, deixa muito claro isso que você falou, né? Porque Jesus fala assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ou seja, ele e o Pai um, e quando ele esteve aqui e discipulou e ensinou, né, isso, a intenção de Jesus era que ele ia, mas que nós continuássemos essa unidade, essa esperança que ele tem, né? Ele conta com isso, que nós que ainda estamos aqui, mesmo nesse mundo perdido, mas que nós tenhamos essa consciência que nós não pertencemos a esse mundo,
né? E nós vivemos essa unidade, busquemos isso só através da oração, né? E da busca incessante no Senhor. É isso mesmo. Você vê aqui nessa plataforma, cada uma de nós aqui pertence a uma igreja local, uma denominação, né? Mas quando a gente E fala de Cristo, não pronto. existe divisão entre nós. Não existe divisão entre nós. Nós não precisamos dizer que a igreja tal, não, a igreja tal é a melhor, ou lá na minha igreja, tal coisa é feita assim, porque assim é melhor. Não, a igreja local, ela é um momento de servir em comunhão. E é muito Amém. importante a gente estar na igreja local, gente. Eu passei um tempo meio rebelde, assim, afastada, e tinha igreja, mas não era muito participante, né? E eu percebo o quanto isso fez falta na minha vida. Agora que eu estou mais incluída nos trabalhos da igreja, eu verifico como a gente recebe apoio, instrução, né? Exortação. Quando alguém. Gente, não existe prova maior de amor da igreja do que acolher e exortar quando precisa. Falar, olha, Edith, você não está no caminho muito legal, vamos tentar sentar junto? Acolhimento, exortação, amor. A exortação de Cristo, né? Acho que isso aqui você podia fazer diferente. Isso é uma demonstração de amor sem igual, né? Então, isso que a Rose falou, é isso, é essa unidade, né? É o que ele vai falar, ele fala, se eu não me engano, são 6 ou 7 vezes que ele fala, que eles sejam um como nós somos um, que eles tenham unidade, que o mundo conheçam eles quando eles estiverem unidos, né? Essa nossa unidade em Cristo, essa nossa personalidade que fala de Cristo e não de nós. Eu acho que um dos maiores erros nosso quando vai evangelizar é que a gente fala muito da gente mesmo. Eu lembro que às vezes a Císera, quando ia fazer mensagem, ela falava assim, a gente não pode dar exemplo bom da gente mesmo. Os ruins a gente pode para as pessoas verem que a gente é falha. Mas os bons Gostei, a gente vai dar exemplo dos outros, né? Porque é verdade. Senão a gente fala muito de si, muito de si, muito de si, né? Né, Císera? Edith, só para não passar, que nós já fomos para o 11, mas o 6 está, eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo, os que estavam no mundo, eu revelei o meu nome, e eles sempre foram teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Nós cuidado de novo com o julgamento, né? Não importa como a pessoa está, os que Deus deu a Cristo são de Cristo. E você não sabe se nesse momento eles estão rebeldes, porque você já, como os piores exemplos são os meus, né, Císara? Então, eu já estive rebelde, mas muito rebelde, mas rebelde num grau que é melhor vocês não saberem. Mas ele me encontrou e me trouxe de volta. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque ele revelou o nome do Pai àqueles que ele deu, e eles sempre foram dele. Amém. Alerta muito importante para a gente continuar em amor. Continuar orando, né? Não desista de orar. Porque você não sabe o tempo de Deus, se vai ser revelado a você, se não vai ser revelado a você, mas você pode continuar, assim como Jesus colocou diante do Pai, esses nomes. Então, vamos ler logo o 20, que é o nosso nome que está aí. Vamos ler o 20 aí de novo. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então, olha só, não te peço apenas por esses discípulos, mas também pela Esther, que ela vai crer em mim por meio da mensagem deles, né? Pela Císera, que vai crer em mim por meio de uma história da igreja. Às vezes a gente maltrata tanto a história da igreja, a gente diminui a história da igreja, mas desde esses homens que testemunharam de Cristo, quantos homens não testemunharam de Cristo, mantiveram a palavra viva, se esforçaram,
né? Quanta logística não foi feita para que 2000 anos depois nós estivéssemos aqui numa plataforma digital. Imagina os discípulos do primeiro século, se por um acaso eles pudessem vir aqui hoje, vamos dizer, e vissem como a gente está fazendo aqui, sabe? Eles iam falar assim, olha, é muito diferente, mas vocês estão falando a mesma coisa. Vocês estão dizendo da mesma oração que nós ouvimos lá, que queimou no nosso coração, né? A igreja, que foi formada a partir disso, quando leu a primeira vez esse evangelho de João, lá no ano 100, vamos imaginar, 100 e poucos, os primeiros que leram esse texto, ou que nem sabiam ler, e outros leram para eles, com gentios, né? Foram ler isso aqui, e eles queimaram o coração deles, sabendo que aquele Jesus estava ali. A alegria que eles tiveram em manter essa palavra viva para a próxima geração. E às vezes a gente desiste da próxima geração por um... Gente, eles não viveram... A igreja primitiva não viveu num mundo melhor que o nosso. Eles viveram num mundo muito pior do que o nosso. Era o Império Romano. Mas aqui hoje em dia tem muita promiscuidade. Império Romano. Já estudaram o Império Romano? O berço do... A Edna, que é historiadora e geógrafa, que fala? Isso. Sabe, Império Romano é o quê, minha amiga? É uma coisa que não tinha promiscuidade? Era todo mundo muito santo? Ela travou, não? Não, o Império Romano era triste, tanto é que a gente tem a história aí de Nero, né? Nero, para acusar os cristãos, o que ele fez? Tacou fogo em Roma e saiu de boa. Todo tipo de promiscuidade que existia na história veio do Império Romano, né? Eles eram terríveis, né? Jogar os cristãos na arena de leão para servir de público, né? E a questão de tentar camuflar a autoridade deles oferecendo circo e pão para o pessoal, porque o pessoal vivia na miséria, né? E eles, para camuflar todas as coisas, ofereciam lá os cristãos sendo mortos lá nas arenas e aplaudindo e gritando, né? Foram terríveis mesmo. A gente pode até comparar. Estou lendo aqui, eu estava vendo sobre o Império Babilônico, né? Sobre os assírios. Eu não sei quem era pior, né? Dentre eles também, né? Eram terríveis. Inclusive, eu estava até dando uma aula aqui de discipulado, eu perguntei para uma das moças que fazem parte, das irmãs, né? Falei assim, gente, é diferente do que aconteceu no passado, do que acontece hoje? Eu falei assim, não, Elisa, no passado era bem pior, porque não existia uma legislação que tomasse conta da população, né? Era você fez errado, é olho por olho, dente por dente. Fez errado e você vai ser punido por aquilo. Não existia um julgamento, não existia a defesa das pessoas. Você fez e pronto. Já visto que Jesus, né, foi julgado de forma aleatória e foi crucificado sem ter nenhum pecado, né? E tudo isso no Império Romano. Você falou aí de pão e circo, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Hoje em dia é picanha e carnaval, né? A gente continua vivendo, né? A gente continua, o poder eu vou dar um spoiler aqui do Apocalipse. O poder da besta que saiu do mar é sempre muito cômico, porque ele sempre se repete, né? A besta que saiu do mar do Apocalipse é o poder humano. Reis, presidentes, esse poder humano, não as pessoas, mas a instituição do poder, né? Se vocês lerem lá, vocês vão ver, é esse poder aí, que acha que mata, que destrói, que manda. Só que o problema é que eles não são perfeitos. Eles não são 7, eles são 6. Por quê? Porque eles são mortais transitórios. Quem é o Império Romano hoje? Né? Quem é o Império Babilônico hoje? Mas Jesus Cristo está aqui. E está aqui por causa de quem? Está aqui por causa desses que continuaram testemunhando. Está aqui por causa de nós, que continuamos testemunhando. Que ele continua vivo no nosso coração quando a gente lê
esse texto, e a gente sabe que ele orou por nós, eu posso colocar meu nome ali, né? Entre esses todos, eu posso colocar meu nome ali, o seu nome, né? Então, gente, não tem... É incrível a gente ver esse Jesus histórico dentro dessa cronologia. Como é que Jesus está vivo e sendo falado da sua vida até hoje, enquanto Nero só é lembrado como um maluco que botou fogo em Roma. Mas lá naquela época não era assim. Nero era o todo-poderoso. Quem que você olha hoje no mundo e vê como todo-poderoso? Fala aí para mim. Fala um personagem hoje que no jornal é o todo-poderoso, é o que manda e desmanda. A gente vê aí o presidente da Rússia, a gente vê aí a questão dos Estados Unidos à frente, a gente analisa a questão da China surgindo como grande potência, determinando o preço de todos os valores, de todas as mercadorias no mundo, fazendo com que países entrem em decadência econômica devido a essa imensa tomada na economia mundial, né? A gente vê muitos líderes, né? Muitos personagens que pode ser enquadrado nesses personagens que a gente viu no passado. Sabe quem eles são? O meia, lá os 6. Eles não têm a perfeição neles, eles não têm a glória de Deus neles. São passageiros e não conseguem entrar dentro da eternidade. Lutam para ser eternos, mas conseguem ficar, como Davi fala lá no Salmo, 70, 80 anos, o melhor deles é enfado e canseira. São passageiros, né? Hitler dominou o mundo na era dele ali, era o temido. Quem é ele hoje? Né? Ganhou o mundo e perdeu a alma, né? E perdeu a... Jesus já falava isso, né? O que adianta? Então, pelo que a gente anda lutando para entrar em qual história? Né? Diz que a gente deveria escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore para a gente poder ser eternizado, né? Não, para a gente ser eternizado, basta a gente entrar na glória do Pai. E a vida eterna é essa, que conheceremos a Deus. Não precisa plantar árvore, não, né? Bom, pode plantar, porque plantar árvore é coisa boa. Pode ter um filho? Pode ter um filho, porque também não é uma coisa ruim, né? Nos faz mais humildes, né? Mas, pode escrever um livro também, né? Mas não é isso. Mas não é a vida eterna. Não é a vida eterna, é conhecer a Deus. Ser conhecido de Deus nós já somos. Só precisávamos nós fazer esse caminho de volta, de conhecer a Deus. Né? E a gente não se enche de vida quando conhece a Deus, transborda, a vida da gente transborda, né? E conhecer a Deus. Eu me lembro, Edith, que quando estava no velório do meu marido, né? As pessoas chegavam e eu estava tranquila, porque Deus tinha me dado uma paz muito grande para passar, por ter passado por aquela situação e por estar vivendo naquele momento, né? E as pessoas chegavam chorando, desesperadas, e chegavam perto de mim, e eu começava a conversar, a consolar. Eu disse, mas eu vim aqui para te consolar e estou sendo consolada, né? Porque naquele momento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, e a segurança que Jesus estava comigo naquele momento, fazia com que eu tranquilizasse aquela pessoa, porque eu sabia para onde meu marido estava indo. E aquelas pessoas em desespero, elas não tinham ideia do que estava acontecendo e daquela tranquilidade que Deus estava me dando naquele momento, né? E as pessoas chegavam desesperadas, né? Até hoje, quando eu falo assim, que faz 1 ano e meio que eu estou sem meu marido, elas olham para mim dizendo, mas eu não entendo, né? Porque tem pessoas que têm 5, 6, 10 anos e ainda não conseguem entender essa relação da morte, essa relação da passagem, essa relação da vida eterna. Então, elas continuam em desespero, porque não sabem para onde vão, para onde foram e para onde vão. E é Jesus Cristo que nos dá essa questão, essa compreensão da eternidade, que nós estamos aqui de passagem
e que nós iremos para a vida eterna, nós temos certeza de um lugar para onde vamos. E hoje em dia as pessoas não têm certeza de nada na vida. Por isso que se entram em desespero, né, com relação às coisas que estão acontecendo no mundo. A aula de discipulado que a Esther falou, no nosso texto lá diz que a glória perdida, essa glória que a gente perdeu quando saiu da presença de Deus, ela causa um vazio em nós e que a gente fica procurando essa glória nesse mundo aqui. Só que esse mundo é engraçado, né? Então você, por exemplo, fala, se eu me casar, estou dando um exemplo, né? Eu vou ser honrada, eu vou ter glória no mundo. Aí você se casa, seu marido é humano, né? Aí você fala, mas esse casamento parece que não era o casamento que eu estava esperando, né? Não era bem o que eu estava esperando. Aí então eu vou ter filho, porque se eu tiver filho, aí vou encontrar essa razão de vida, né? Aí você tem filho. Aí você fala, puxa, mas os meus filhos, sei lá, parece que eles não são exatamente o que eu planejei, a perfeição que eu queria, né? Etc, etc. Aí você fala, por exemplo, que quem faz carreira. Não, se eu for reconhecida na minha profissão, se eu posso conquistar o mundo, né? Quando o Rafael era pequenininho, tinha um desenho que era o Pink e o Cérebro. Não sei se vocês lembram disso. O cérebro queria... Gente, é muito, muito engraçado, porque é muito a nossa vida, assim, né? O cérebro falava assim, eu quero conquistar o mundo, né? Vamos fazer um plano para conquistar o mundo. E o Pink, que era o idiota ali, né? Que era o apoiador do cérebro, ele fazia as atrapalhadas dele, mas, na verdade, quem vivia feliz era ele, né? O cérebro sempre estava chateado, sempre estava irritado. Por quê? Porque mesmo se ele conquistasse aquilo que ele queria, não era o mundo, não tinha valor, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, né? No que nós damos valor, né? Essas coisas não são coisas ruins, não estou falando que nem a carreira, nem os filhos, nem o marido, não são coisas ruins, mas se isso é o propósito da sua vida, né? Até o ministério na igreja, gente, até o ministério na igreja, ele não é o propósito da nossa vida. Ele é uma coisa que a gente exerce durante o tempo que a gente está aqui aguardando a plenitude da eternidade, né? Mas a presença de Deus na nossa vida, essa sim, essa presença do Pai em nós, por meio de Jesus Cristo, essa conexão, isso sim é a glória que a gente tinha perdido. É o Pai dizendo, você é aceito, você está dentro. Ai, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, ai, mas é tudo bem, tá tudo, joguei lá no fundo do mar esses seus pecados, vem cá, conserta aí, você já sabe o que você tem que fazer, não sabe? Conserta aí, mas você está na minha presença, você pode entrar. Sabe o filho pequenininho, quando ele não tem, ele tem aquele desprendimento que ele entra em qualquer lugar, você leva ele no trabalho do pai, ele vê o pai, ele corre para o colo do pai, ele não quer saber o protocolo, ele não quer saber se o pai pode, se o pai não pode, ele só corre para a presença do pai porque ele tem liberdade para estar ali. Nós, diante de Deus, nós temos liberdade para entrar nesse lugar. A hora que a gente quiser, a gente não tem protocolo, a gente não precisa seguir um rito, né? Isso é conhecer a Deus, esse conhecimento de Deus, né? Bom, o versículo 22 fala assim, eu dei a eles a glória que tu me deste. É isso. A glória é ser chamado filho de Deus e poder entrar na presença de Deus para o que a gente quiser, né? Para que sejam o quê? Como nós somos um. Estou neles e tu estás em mim. E que eles experimentem unidade perfeita. Nós somos irmãos. Essa é a nossa unidade.
Irmão, eu lembro que quando eu era pequenininha falavam isso. Irmão é aquele que se defende, que se ataca individualmente e se E se defende defende coletivamente. Né? Quando você é pequeno, você briga com o seu irmão, reclama e tal. Mas quando alguém fala do seu irmão, né? Se alguém vier bater do seu irmão, só tá toda a trupe junto para ir defender o irmão, né? Então, a nossa unidade como irmãos, a gente pode até ter esses momentos dessas nossas diferenças aí, dessas nossas coisas, mas coletivamente, em Cristo, na presença do Pai, nós temos que ter unidade. Nós temos que ter unidade. A voz da igreja tem que ser uma voz única. Agora, com essa questão da discussão aí sobre o aborto que está tendo, eu acho tão interessante, porque como é uma questão da vida, de defesa da vida, a igreja cristã, aí você não fala, os católicos, esses dias a pessoa colocou lá na Koinonia até uma fala de um padre, e a pessoa escreveu assim, achei tão bonitinho, é um padre, mas ele está defendendo a vida. Eu acho tão Tadinha, engraçado, se quer dizer, explicando, né? podem Porque não ouvir que não vai, né? A gente tem uma unidade quando a gente fala, a gente tem diferenças muitas, mas a gente tem uma unidade quando a gente fala daquilo que nos une, que é a vida, que é a defesa dos princípios da vida. E é por conta do cristianismo e da defesa dos direitos individuais e humanos é que nós chegamos aonde a gente chegou. Nós não chegamos a homens benevolentes, homens que lutaram por boas causas, pela vida, fora do cristianismo. Pode ver a história, né? Não foi ateus e pessoas assim se tornaram parte, às vezes, da defesa, mas defesa que veio através dos princípios do cristianismo, né? E a maioria desvirtuava os princípios. Falavam, por exemplo, da igualdade da mulher, né? Mas eram extremamente libertinos quando se tratava das questões sexuais. A mulher tem que estar na política, e queriam trazer a mulher para dentro da política, mas a mulher era desvalorizada e honrada enquanto esposa, por exemplo, ou dentro de uma liberdade sexual aí absurda, né? Ou seja, não existia, na verdade, uma defesa dos princípios gerais, mas eram alguns princípios interessantes para trazer para o meu lado e não defendia pobre coisa nenhuma. Né? Esses que falaram ao longo da história que estava defendendo o pobre e que queriam a inclusão das classes sociais, a gente tem história já para isso. Oprime, né? Colocam debaixo de um senhorio absurdo, muito pior do que o que eles diziam que era o tal do capitalismo explorador, por exemplo, né? Eu, quando tive a oportunidade de ir lá para Cuba, eu vi a situação que o povo, eu não estou falando dos cristãos, que o povo vivia. Né? Enquanto os generais viviam nas casas, tinham acesso à comida, tudo, o povo estava comendo o resto do resto. Se era pego comendo carne de boi, era preso. Se você matasse um outro cubano, você pegava uma pena menor do que se você matasse um boi. Porque a carne é para a elite, não é para o pobre. Né? Então, aí você fala, o cara se tinha uma horta comunitária, ele não podia compartilhar, ele comia e dava para o governo. Né? Porque o governo sabe distribuir. Olha, essa opressão, não, nós vamos... Eu não estou falando de política, gente, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo capitalismo, não estou defendendo capitalismo, estou mostrando para vocês que todo poder, o capitalismo também diz que todo mundo tem as mesmas oportunidades, que todo mundo, se a pessoa se esforçar, trabalhar, lutar, ela consegue patrimônio. Então, é verdade. Quantas pessoas aí se esforçam, lutam e quebram? Né? Até quantas pessoas trabalham a vida inteira, formam alguma coisa? Eu tenho uma pessoa aqui em mente, não posso dizer, mas eu tenho uma pessoa aqui em mente, trabalha a vida inteira, se esforça, constrói, chega no final da vida, faz um negócio errado, perde tudo.
né? Quantas? Então, o capitalismo também não é nenhum desses sistemas políticos, eles levam a gente a algum lugar, mas Jesus leva. Foram homens corajosos na história, por exemplo, o doutor Martin Luther King, que é um dos dos que eu sou fã, aquele homem, ele lutava pela igualdade de classes, não porque ele queria oprimir, matar os brancos, isso que ele queria, ele não estava defendendo uma guerra contra, ele estava defendendo a falta de postura cristã que aquela sociedade na época tinha, né? O Mandela, na África do Sul, né? Eu achei tão interessante a história, ele não quis entrar lá para falar, agora que vocês fizeram com a gente, agora vocês vão ver. Os brancos lá achavam que ele ia fazer isso, né? E não, pelo contrário, ele falou, não, vamos acolher, vamos incluir, vamos ser um país, né? Aquele filme, como é que é o nome daquele filme? Esqueci o nome daquele filme que conta a história do Mandela, que fala do time de futebol americano lá. O rugby, né? Que ele joga rugby eu esqueci o nome desse filme. Acho que que quando uma pessoa não perde, ela é o quê? Eu esqueci, o filme é alguma coisa assim, mas ele faz justamente isso, ele fala assim... Invencível? Invencível. Né? Acho que era isso, Invencíveis, né? Isso mesmo. Aí ele fala isso, ele fala assim, não, nós somos cristãos, nós não viemos aqui nós temos que formar um país, e não dois países. O modelo deles não pode ser o nosso modelo, né? Então, você vê, são homens que a história traz, que você fala, meu Deus do céu, que princípio de amor é esse, né? Madre Teresa de Calcutá, eu vou falar sábado lá no grupo das mulheres da igreja, no Entre Elas, eu vou falar sobre beleza. E uma das fotos que eu quero colocar no meu slide é uma foto da Madre Teresa de Calcutá, né? Que beleza exterior que aquela mulher tinha, mas que beleza que aquela mulher tinha. Quem olha para a foto dela, fala, meu Deus do céu, que beleza, né? Que beleza. Então, são homens que a gente olha para a história e fala assim, meu Deus do céu, lutaram por grandes causas, e são essas causas que a gente luta, né? Esses são os que Deus levantou para se destacar, mas nós lutamos por essas mesmas causas, contra essa injustiça, essa diferenciação, essa discriminação. Então, como que nós podemos agora discriminar e sermos injustos, lutar pela pena de morte? Como é que um cristão que viu Jesus sendo morto injustamente luta pela pena de morte no país? Tem alguma coisa que não bate, né? Alguma coisa que não bate. Bom, terminando aqui, Pai justo, o mundo não te conhece. O mundo não conhece e não vai conhecer, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Hoje Jesus continua nos revelando o nome de Deus. Então, teu amor por mim estará nele, e eu estarei neles também. Amém? Amém. Posso só Amém. dar o versículo 23? Eu estou neles e tu estás em mim. É a unidade, né, do Pai com Cristo. Mas que eles experimentem essa unidade perfeita, para quê? Para quê? Para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto como me ama. Amém. Deus Amém. ama a gente tanto quanto Ele amou a Jesus. E nós temos que amar os nossos irmãos tanto quanto nós fomos amados por Jesus. Amar. E quando eu digo irmãos, eu não estou dizendo só os da igreja. Quando eu digo irmãos, são aqueles que vão ser salvos, que a gente não sabe quem são. Né? Se fosse pelo seu filho, você não faria ou por um amigo, ou por alguém próximo, você não faria qualquer sacrifício para que ele conhecesse a Cristo? É com esse amor que a gente tem que amar o mundo.
É com esse amor. Às vezes a gente desiste de quem está perto, desiste de um irmão, desiste de um primo, desiste até de um filho, né? E Jesus não desistiu de nós, não. E olha que nós não é flor que se cheire. Como eu gosto de dizer, eu não sou boa nisso. Mas ele não desistiu de mim. E por esse amor, por essa persistência de amor, eu não vou desistir. Eu não vou desistir de ninguém, de nenhum daqueles que Deus colocar no meu caminho, né? Eu vou continuar falando, vou continuar sendo, eu vou continuar ajudando, né? É isso aí. Bom, posso pedir para alguém orar hoje? Pedir para Mara? Pode ser, Mara. Ela ficou quietinha, né, o tempo todo. Claro, só absorvendo. Ah, querido Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada por tudo que a gente ouviu aqui, ó Pai. Obrigada pela tua palavra e obrigada pelo teu amor, Senhor, que nos deu um novo começo, que todos os dias nos faz renovar a esperança, a fé. O Senhor vem e transforma, Senhora, a nossa tristeza, a nossa preocupação. O Senhor vem e diz: olha, eu estou aqui. Isso é tão maravilhoso, Senhor, é tão maravilhoso sentir amado dessa forma. Ah, Jesus querido, obrigada por aquilo que o Senhor fez, obrigada por o Senhor ter me incluído e ter incluído cada uma das minhas irmãs aqui. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor orou por nós. Isso é tão maravilhoso, é tão especial sentir isso, que o Senhor realmente, quando orou, pensou em cada uma de nós. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Que a gente possa viver isso todos os dias, naqueles momentos mais sombrios, ó Deus, que a gente possa se lembrar que o Senhor traga isso na nossa memória, que o Senhor está cuidando de cada uma de nós, de cada detalhe da nossa vida, para que a gente seja para que as pessoas que estão em nossa volta percebam que a gente não caminha sozinho, que o Senhor é que faz a diferença na nossa vida. Muito obrigada, Pai, muito obrigada por tudo que aconteceu aqui nessa manhã. E que o resto do nosso dia e dos nossos dias, até que o Senhor volte, ou até que nós voltemos para casa, que a gente possa viver intensamente isso, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Isso.